oferta agradável a ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor Deus, estamos diante de ti, Pai, nessa manhã, para adorar o teu santo nome, Pai, para glorificar o Senhor, que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que esse, Pai, possa ser um tempo onde a tua igreja vive em comunhão, onde a tua igreja sente a tua presença poderosamente, onde podemos, Pai, em ti, receber tudo aquilo que a tua presença tem para nos oferecer. Que esse culto, Pai, possa chegar ao seu trono com um cheiro suave, e que o Senhor também fale aos nossos corações, para que a gente entenda os teus desígnios, as tuas vontades, o teu plano, Pai, para a vida de cada um de nós,
e para a nossa comunidade, para a nossa igreja como um todo. Que seja realmente um tempo onde percebamos o teu agir, o teu cuidado, a tua misericórdia e o seu amor sendo derramado em nossos corações. Louvamos, Pai, o teu nome e entregamos esse culto a ti nesse momento. Oramos agradecidos no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Podeis assentar por um segundo. Bom dia, queridos. Ih, não tomaram café. Dizem que eu sempre peço o segundo bom dia aqui na igreja, mas os irmãos não me ajudam. Bom dia, igreja. Amém, melhorou. Dá para melhorar um pouquinho mais, mas por enquanto tá bom. O pessoal não tomou café. É muito bom, né, queridos, estarmos aqui mais uma vez, com a oportunidade de louvarmos o Senhor, engrandecermos o nome dEle. É muito bom estarmos unidos como igreja do Senhor. É um tempo realmente de privilégio. Pastor Osíris, eu não sei se todos já sabem, ele está viajando, está nesse momento em Porto Alegre. Então vamos estar orando por ele como igreja. Não esqueça do pastor Osíris, da Silva em suas orações, né? Que vocês sempre lembrem do nosso pastor, que o Senhor continue revigorando, dando energia a ele, para que quando ele voltar, ele volte com aquele gás todo que a gente sabe que ele tem, né? Então é por esse motivo que o pastor Osíris não está aqui pela manhã, mas está lá recuperando as forças, como ele gosta de dizer, lambendo os netos. Mas não é importante, né? Porque o mais importante já está aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, a Ele que nós glorificamos, a Ele que nós louvamos todos esses domingos. E é bom fazermos isso como igreja do Senhor. Eu sei que eu acabei de pedir para os irmãos sentarem, mas agora eu vou pedir para levantarem, que nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, que se encontra em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, e no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, no verso 61. Vamos ler juntos? E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode, mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas irei falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas
promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, vou aproveitar, pode sentar, aproveitar essa oportunidade. Nós estamos, como batistas, comemorando um dia muito especial. Como nós sabemos, os batistas vieram da Reforma, e a Reforma Protestante ela é baseada em 5 solas, né, que define toda a teologia. E uma delas é sola Scripturas, ou seja, somente as Escrituras. E no segundo domingo de dezembro, nós batistas, como outros evangélicos também, protestantes, nós celebramos o Dia da Bíblia. A Ivonete está aí? Está onde? Estava na IBD? Mas, gente, então eu vou ter que deixar para depois o Dia da Bíblia. Vamos continuar cantando então? Vamos louvar o Senhor. A Ivonete, logo depois da mensagem, então, ela vai trazer para nós uma reflexão sobre esse dia, o Dia da Bíblia. Na verdade, todo o nosso culto ele está sendo configurado pensando sobre isso. Nós estamos cantando sobre as promessas que estão contidas na Bíblia. Nós temos, de fato, pensado nisso, e é importante que os irmãos pensem nisso. Na verdade, o Dia da Bíblia, primeiramente, ele é representado como o dia da intercessão pela leitura da Bíblia. Ou seja, nós, protestantes batistas, precisamos valorizar a leitura da Bíblia e precisamos, inclusive, orar por isso, para que mais pessoas possam ler as Escrituras Sagradas, porque são elas que revelam o Cristo de Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de pé mais uma vez? Todos de pé, por favor. E esse é um momento que nós vamos aproveitar para louvar o Senhor de uma maneira diferente, que é consagrando as nossas vidas, nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está preparado para esse momento, quando estivermos louvando, pode colocar ali no gasofilácio, tá bom? Louvemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os astros, os oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso
és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado seja o Senhor. Antes de orarmos, consagrando os dízimos, as ofertas, gostaria de chamar aqui à frente as criancinhas. Estarão indo para o seu culto. As crianças, os professores, as professoras. Ó alegria. Além das crianças, vamos orar também pelos aniversariantes. Nós temos, fazendo aniversário essa semana, Overnei Quaresma, Paulo de Souza, Vera Vida, Roberto Carlos Santos, Aline Caboclo, Jaci Pereira, Simone Reis, Lucy Walter, Raquel Ferreira e Davi Mouzinho. Temos também aniversariantes de casamento: Ana Maria e José Ferreira da Silva, bodas de Carbonato; Cláudia e Reinaldo, bodas de Zicão; Luci e Francisco, bodas de Rubi. Vocês que estão fazendo aniversário, vem aqui à frente também, vamos orar por vocês nesse momento. Se alguém está aniversariando, tanto aniversário pessoal quanto de casamento, e não está aqui, vem aqui à frente, nós também queremos orar por você nesse tempo, consagrando a sua vida no altar do Senhor. Chamar o João para vir aqui, vai estar fazendo essa oração, consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas, os dizimistas, os aniversariantes, também entregando ao Senhor o cultinho infantil. Oremos. Santo Deus, nós te glorificamos por esse tempo, como o Gabriel falou, porque entre muitos lugares que poderíamos estar, decidimos estar aqui cultuando ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, por cada coração aqui. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos trazendo a tua paz, que a tua paz venha reinar sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas, Deus, e que possamos continuar sendo instrumento do Senhor para essa geração, para esse mundo que está tão perdido. Deus, eu quero te agradecer por cada coração que devolveu ao Senhor aquilo que o Senhor tem provido dentro de cada casa, Deus. Eu quero te agradecer porque o Senhor, é com muita alegria que nós devolvemos a Ti. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio e não tem deixado faltar nada dentro do nosso lar, Deus. E por isso devolvemos ao Senhor com muita alegria. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue trabalhando nos corações para que todas as pessoas consigam entender que o dízimo não é simplesmente dar dinheiro, mas devolver como uma oferta de amor tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, nós queremos te agradecer também por cada coração dessas crianças aqui que estão aqui à frente. Consagramos todas elas no teu altar e pedimos, Deus, que a partir daqui saiam homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor, levitas da tua casa. Deus, que essas crianças não venham se desviar dos teus caminhos, Pai.
que elas tenham prazer na tua lei, que elas tenham prazer de falar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, e isso aqui seja somente um momento e que a continuação seja dentro de casa, que o Senhor possa também dar sabedoria aos pais para que eles possam conduzir essas crianças nos teus caminhos, Deus. Obrigado, Deus, pelo culto que nós prestamos a Ti nessa manhã e dizemos que é para Ti, Jesus. Nosso coração está aqui entregue ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, crianças, bom culto. Amém. Queridos, hoje a proposta inicial seria falarmos sobre a evangelização discipuladora. Como os irmãos já sabem, todo terceiro domingo nós temos, na verdade é quarto domingo, né? Todo quarto domingo nós temos a manhã da evangelização discipuladora, onde nós falamos sobre os pequenos grupos multiplicadores, sobre discipulado. Só que devido às atividades da igreja, nós foi preciso transferir para esse domingo, para o segundo domingo. Só que hoje é um dia muito especial, como a gente falou anteriormente, é o dia onde nós comemoramos o dia da Bíblia, né? O incentivo à leitura das Escrituras. E aí eu achei melhor nós pensarmos sobre essa temática. As pessoas, infelizmente, têm esquecido, ao longo da sua caminhada cristã, a importância que nós temos que dar a esse texto aqui. As pessoas geralmente utilizam o texto somente quando estão na igreja, muitas pessoas, e essa é uma realidade que tem destruído a igreja brasileira. Hoje nós temos tantas igrejas, tantas denominações, tantas interpretações, é porque o povo não tem lido atentamente as Sagradas Escrituras, mas tem se guiado apenas por aquilo que alguns líderes religiosos dizem. E líderes esses que muitas vezes estão carregados de vaidade dentro dos seus corações, que não estão preocupados realmente com o Evangelho, mas utilizam o texto bíblico para satisfazer o seu próprio ego. E como o povo não lê as Escrituras para averiguar aquilo que está sendo dito, toma aquilo como uma verdade bíblica. Eu creio que um dos principais motivos para nós vivermos hoje na nossa sociedade uma igreja tão difusa, confusa, abatida e incompetente se dá pelo fato de que a igreja não tem lido as Escrituras Sagradas. Um dos pilares da Reforma Protestante, uma das questões levantadas, inclusive por Martinho Lutero, foi essa: nós precisamos traduzir o texto bíblico para a língua do povo, para que eles possam ler, para que eles não sejam enganados. Como os irmãos já sabem, a Igreja Católica, naquele momento de Lutero, ela usava o texto bíblico apenas na língua, apenas no latim. E o povo não conseguia entender nada daquilo que era lido e nem mesmo tinha uma Bíblia para ler. Então, o sacerdote falava o que queria, vendia inclusive indulgências, como nós já sabemos na história, se respaldando por um texto que o povo não tinha acesso, e o povo ia na onda desse sacerdote, acreditando em tudo aquilo que ele falava. Lutero, então, defende naquele momento que é importante traduzir a Bíblia para a língua do povo. Eu imagino que deve ter sido um fenômeno aquilo. Já pensou? Você não consegue ler as Escrituras e, de repente, você começa a ter a possibilidade de ler. Só que o triste é que esse amor pelas Escrituras, que está pautado dentro da Reforma Protestante, dentro da nossa denominação, ela foi se esvaziando. Hoje nós voltamos à Idade Média.
nós voltamos a ouvir pregadores em cima do púlpito, nós voltamos a ler o texto bíblico somente na leitura bíblica dominical, e quando chegamos em casa, deixamos as Escrituras parada, pegando poeira. Às vezes colocamos ela embaixo do braço, até trazemos para a igreja, mas no nosso dia a dia não temos exercido fielmente a leitura da Bíblia. Estava conversando com o Júlio há um tempo atrás, confesso aqui para os irmãos uma coisa, eu leio a Bíblia todo dia, mas eu nunca vi ninguém ler a Bíblia igual a Júlia lê, é um negócio impressionante. Essa menina, ela engole a Bíblia. E aí ela falando para mim assim, que quando ela se converteu, Júlia se converteu em 2015, não foi isso? 17? 17, olha só, 2017, não tem tanto tempo assim. Júlia, eu acho que já leu a Bíblia toda, ela é apaixonada nesse negócio. E ela falou para mim o seguinte, quando eu me converti, eu achei muito estranho, porque eu estava apaixonada por Jesus e ainda sou, e eu era nova convertida no meio de um monte de gente que era cristão há muito tempo, e quando eu dizia para eles que eu estava lendo a Bíblia, muitos ficaram chocados comigo, que eu já tinha lido não sei quantos livros da Bíblia, eu achei que isso era normal. Olha isso, querido, como isso é sério. Uma nova convertida, que deveria ser acolhida no seio da comunidade, no seio da igreja, está se virando para a própria igreja, dizendo que tem algumas questões devido à sua leitura diária da Bíblia, e a igreja se espanta, porque ela tem feito uma leitura com intensidade nas Escrituras Sagradas. Isso precisa nos preocupar. Eu não quero aqui perguntar para vocês, mas pensem, coloque a mão na consciência. Será que vocês têm exercido em suas vidas a prática da leitura das Escrituras Sagradas? Ou vocês poderiam estar vivendo, por exemplo, na Idade Média, onde o sacerdote vinha aqui, falaria numa língua diferente, você iria para casa crendo que foi abençoado e nunca mais ia encostar nas Escrituras Sagradas. Infelizmente, nós percebemos que ainda hoje, muitas pessoas vivem nessa Idade Média. E isso precisa mudar. Essa realidade precisa ser diferente. O dia da Bíblia, como eu falei anteriormente, não é só dia da Bíblia, mas é dia da intercessão da Bíblia. A Bíblia, ela precisa ser, para a igreja, não só um instrumento de leitura, mas ela precisa ser também alvo da nossa intercessão, para que mais pessoas possam lê-la e assim conhecer a Cristo Jesus. Essa precisa de fato ser uma preocupação nas nossas vidas, queridos. Nós não podemos levar isso como brincadeira mais. Não podemos mais viver na Idade Média. Eu gostaria de refletir sobre esse tema à luz do texto de Colossenses. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, Colossenses capítulo 2. Nós vamos fazer leitura de 4 versos apenas. Colossenses capítulo 2, verso 1 até o 4. O texto bíblico diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Amém.
Queridos, antes de entrarmos propriamente no texto, na explanação dele, eu gostaria de situar o contexto de Colossenses para que você entenda que, na verdade, isso é extremamente atual para os nossos tempos. A igreja de Colossos, ela está enfrentando algo que outras igrejas também estão enfrentando, que é o surgimento de falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores. Existia dentro do cristianismo, naquele tempo, um parasita filosófico muito complicado, chamado gnosticismo. Esse pensamento, essa linha de pensamento, ela impregnou a igreja. Não vou aqui explicar sobre isso, porque não é pertinente, mas ela estava deturpando a mensagem do Evangelho. E essas mensagens gnósticas, elas estavam, de fato, corrompendo a mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo, então, está preocupado com as falsas ideologias, que ele chama de vãs filosofias, e ele, então, escreve essa carta à igreja de Colosso para alertar a igreja e para incentivar a igreja que ela continue firme no amor de Jesus. Além desses falsos profetas que surgiam, também tinha um outro conflito, também de caráter sobre a interpretação das Escrituras, que eram os judaizantes, judeus que se convertiam ao cristianismo, mas não queriam abrir mão das práticas antigas da religião judaica. Continuavam defendendo a circuncisão, continuavam defendendo práticas rigorosíssimas da lei, que nada tinha a ver com a interpretação que Cristo tinha dado sobre as Escrituras. Então, dentro da comunidade de Colossos, existia nitidamente um conflito entre ideias, um conflito entre pensamentos, um conflito entre interpretações. De um lado, aqueles que queriam ser os moralistas, os judeus, os judaizantes, que queriam que a lei fosse aplicada ao pé da letra, e, por outro, aqueles que deixaram uma filosofia grega entrar dentro do seio da igreja e destruir ou deturpar a mensagem do Evangelho. Isso não é comum na igreja de Colossos apenas. Esse é um cenário que está por detrás de várias igrejas daquele tempo. Quando a gente faz a leitura de algumas cartas de Paulo, a carta de Judas e algumas outras, a gente vai perceber que o foco dessas cartas é justamente isso: combater os falsos mestres. Carta de Timóteo, né? Quando Paulo diz, não se preocupe com eles, você, porém, pregue a palavra. Eles não pregam, você, porém, pregue a palavra. Existe, então, dentro do coração de Paulo, uma preocupação para que as Escrituras Sagradas fossem pregadas da maneira adequada, correta. As Escrituras não podem ser interpretadas, querido, livremente, porque quando elas são interpretadas livremente, nós perdemos aquilo que é o Evangelho e colocamos dentro do Evangelho mais o nosso coração do que o coração de Cristo. E hoje, assim como na igreja de Colosso e tantas outras daquele tempo, a igreja brasileira tem tido aí diversas interpretações ao nosso coração, a partir do nosso coração, do nosso modelo, do nosso eu, do nosso ego. Pessoas que vão até a igreja querendo enriquecer, pessoas que vão até a igreja querendo ser abençoadas, pessoas que vão até a igreja querendo cura, e não estão preocupadas com aquilo que Deus quer dar para elas, mas estão preocupadas com aquilo que elas querem receber de Deus. É uma inversão da lógica, e isso se dá justamente porque nós não aplicamos a leitura bíblica no nosso dia a dia. Uma comunidade ímpar dentro do contexto da igreja primitiva é a comunidade de Bereia, que está contida lá no livro de Atos. Quando Paulo prega para a igreja de Bereia, o que os bereanos fazem? Espera aí, você está pregando, mas agora eu vou abrir as Escrituras para ver se aquilo que você está pregando condiz com as Escrituras.
Quantos de nós temos essa preocupação quando ouvimos a explanação do texto bíblico? Quantos de nós, hoje em dia, estamos preocupados se aquilo que temos absorvido vem de Deus ou vem da vaidade humana? Queridos, essa averiguação só pode acontecer se nós valorizarmos a busca do conhecimento da palavra de Deus. Se nós não entendermos que é a Bíblia que é a nossa orientadora, é a Bíblia o nosso manual de fé, e não o nosso pastor, não o pastor A, não o pastor B, não o pregador A, não o pregador B, nós continuaremos sendo, Maria vai com as outras. Nós ouviremos uma palavra, não identificaremos se ela é bíblica ou não, e acreditaremos que ela é bíblica. Ou seja, quando o pastor Gabriel vier pregar, confira, leia, veja se é mesmo, para que você não seja induzido ao coração do homem. O primeiro verso já traz um grande ensinamento. O apóstolo Paulo ele começa dizendo: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Olha que ensinamento incrível que a gente pode perceber aqui. Paulo está falando para uma igreja que ele não conhece. Paulo está falando para uma igreja que ele não teve um contato pessoal, face to face, cara a cara. É uma comunidade que conhece Paulo por ouvir falar sobre Paulo e por ler as cartas de Paulo. Queridos, quando nós valorizamos mais a pessoa do que aquilo que a pessoa está falando, nós não averiguamos aquilo que ela está falando, porque nós confiamos fielmente naquilo que ela diz. Nós estamos vivendo numa sociedade que venera a pessoa. Hoje no campo político isso é muito comum, né? Seja político A, B, não estou falando de partido não, mas as pessoas estão tão ensigueiradas com figuras, seja ela qual for, que não importa o que a figura fala, ela chancela. A figura pode falar uma coisa terrível, e ela vai ser questionada por isso, ela vai defender, é o famoso advogado do diabo. Dentro da igreja brasileira, infelizmente, isso também tem acontecido. Nós temos, com esse movimento das redes sociais, os nossos pregadores domésticos, que nós colocamos ali na nossa Smart TV, no nosso smartphone, e ouvimos. E tudo que aquele camarada fala, eu vou absorvendo. Isso se dá pela falta de dedicação da igreja em ler o texto bíblico. Não é necessário conhecer pessoalmente para entender que não é a figura que importa, mas é a mensagem que a figura está passando, e essa mensagem ela precisa ser bíblica. Paulo não conhecia a igreja de Colosso, a igreja de Colosso não conhecia Paulo, só que a igreja de Colosso ouvia Paulo certamente porque Paulo demonstrava que estava pautado única e exclusivamente no Cristo de Deus, nas escrituras que apresentavam o Cristo de Deus. Eu me lembro, inclusive isso, no texto de Atos, quando Lucas fala que, ao ouvir a pregação de Paulo, era como se ele pudesse ver o próprio Cristo sendo crucificado na sua frente. Ou seja, Paulo, as suas palavras eram tão fiéis à crucificação de Cristo, que através das suas palavras eu não via você falando, eu via como se fosse o próprio Cristo sendo crucificado na minha frente. Isso só acontece, queridos, porque não era Paulo que falava, mas eram as escrituras sendo expostas pela boca dele.
E quando as escrituras, elas são postas de maneira fidedigna, elas produzem vida, elas não produzem mentira, como nós temos visto por aqui. Não é necessário ter proximidade com quem fala, porque o que importa não é quem fala, mas o que está sendo dito. Só que para nós valorizarmos o que está sendo dito e não quem fala, nós temos que saber o conteúdo daquilo que está sendo dito. Porque se nós não sabemos, nós vamos sempre confiar naquele que fala. É por isso que hoje mais importa na igreja brasileira a voz de grandes pregadores do que uma boa explanação das Escrituras Sagradas. Pregadores pops que pregam um evangelho que não é o de Cristo, mas são amados, venerados. Sabe por quê? Porque a igreja se apaixonou pela figura e não pelas Escrituras. Porque quando a igreja se apaixona pelas Escrituras, a figura não importa mais. Quando a igreja se apaixona pelas Escrituras, a figura é questionada quando não prega as Escrituras. Mas para isso a igreja precisa entender a importância de se debruçar sobre o texto bíblico. Afinal, nós só podemos dar aquilo que recebemos. Como eu posso questionar uma pregação que não é bíblica se eu não conheço a Bíblia? É impossível. Por isso nós cultivamos e domesticamos os nossos pregadores. Porque quando ouvimos eles, nós temos a falsa impressão que estamos ouvindo Deus, mas isso não é verdade. Segundo verso, diz o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Eu estou longe de vocês, Paulo falando para a igreja de Colosso, mas eu estou orando incessantemente. O verbo grego é que dá essa ideia de uma oração conflitante. O apóstolo Paulo ora em angústia pela igreja de Colosso, para que ela seja fortalecida e conheça o pleno mistério de Deus, que é quem? Cristo Jesus. Mediante uma igreja que venera pessoas, mediante uma igreja que não lê o texto bíblico, mediante uma igreja que tem ouvido falsos mestres ou mestres moralistas, a igreja que está debruçada sobre o texto bíblico precisa ter o seu coração incomodado e precisa entrar em oração. Hoje é um dia que nos lembra isso, é o dia da intercessão pela leitura da Bíblia. Quantas pessoas nós não dizem que são cristãs, mas nós olhamos a conduta dela e percebemos que não tem nada a ver com aquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada? Quantas pessoas não são assim? Talvez elas são, queridos, porque elas não têm o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Talvez ela tenha se convertido porque teve um encontro com Cristo, mas ela não exerceu um processo de santificação e de conhecimento, de busca de quem é esse Deus que veio até ela. Deus, ele vem ao homem, mas logo depois disso o homem vai a Deus, vai em direção a esse Deus para conhecê-lo. Esse é o caminho natural da vida cristã. Agora, muitas pessoas recebem Cristo, porque Cristo veio até elas, mas eles não fazem o caminho em direção a Cristo. Não busca Cristo em oração, não busca Cristo através das Escrituras Sagradas, e aquilo que receberam vai se amortizando, vai se perdendo, vai se enfraquecendo, vai se perdendo. E aí a pessoa se torna um religioso que está sempre na igreja, mas não é uma pessoa que tem um pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo Jesus.
falando de Júlia, vou falar mais uma vez. Certa vez aconteceu isso com Júlia. Como eu falei, eu nunca vi uma pessoa ler a Bíblia igual ela lê. Nunca vi. Mas ela, em um determinado momento, foi se acostumando com a igreja. Foi se acostumando com gente que não lê a Bíblia, que ela falava com a pessoa, com o irmãozinho. O irmãozinho falava, nossa, você lê? Ela foi se acostumando com aquilo, foi se acostumando. Teve um momento que ela não estava lendo a Bíblia. E aí, depois de uma conversa nossa, ela até chorou, porque ela percebeu isso, que ela não estava mais lendo a Bíblia como lia antes. E aí parece que ela voltou também 3 vezes mais do que era antes. Isso se dá, queridos, porque nós somos contaminados com aquilo que está à nossa volta. A igreja está tão enfraquecida na leitura da Bíblia, que se nós não vigiarmos, nós somos contaminados por isso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Uma vez valorizando a leitura da Bíblia e demonstrando isso dentro da igreja, nós também contagiaremos, nós também influenciaremos a igreja. A leitura da Bíblia dentro da igreja é responsabilidade de cada cristão que está contido nela. Se a igreja não lê a Bíblia hoje, eu sou responsável por isso, porque eu preciso interceder por isso, e eu preciso dar o exemplo em relação a isso. Uma coisa que vale a pena esclarecer aqui, nós precisamos esclarecer a Bíblia, ela não é Deus. Eu não estou defendendo aqui que você tem que transformar esse texto em uma divindade na sua vida. Mas, na verdade, a Bíblia é uma testemunha sobre a divindade. É ela que anuncia essa divindade. O apóstolo Paulo está deixando claro, eu oro incessantemente para que vocês conheçam o mistério de Deus, que é quem? Cristo. O mistério de Deus não é a Bíblia, o mistério de Deus é Cristo. Mas como nós podemos conhecer a Cristo? Existe um teólogo chamado Karl Barth, o Rodrigo está estudando ele no seminário. Karl Barth vai dizer o seguinte: a primeira testemunha do Evangelho, do Cristo, da revelação, são os discípulos, né? Porque os discípulos caminharam com Jesus. Os discípulos, inclusive, escreveram a Bíblia. Eles seriam a melhor fonte para nós conhecermos o mistério de Deus que é Cristo. Claro que o primeiro é o próprio Cristo, mas não tendo Cristo, a melhor fonte seria os discípulos. A igreja não tem os discípulos mais, eles morreram. Eles não podem contar para a gente num cafezinho como Jesus fez, o que Jesus ensinava, como Jesus agia. Mas os discípulos deixaram o texto bíblico. Então o texto bíblico ele não é Deus, mas ele é a segunda e hoje a principal testemunha do mistério de Deus que é Cristo. Uma vez Renato pregou aqui, muito tempo atrás, uma mensagem sobre conhecimento, a epistemologia, lembra disso? E ele falou aqui que existem 3 tipos de conhecimento. O conhecimento de quê, de como e por familiaridade. Qual a diferença? Conhecimento que é você saber o que é. O que é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que veio da terra. Tá, é um conhecimento que? É um conhecimento a priori. Tem o conhecimento como. O conhecimento como é o quê? É saber todo o processo, né? É saber como que se deu esse processo, como que Cristo veio, o que ele fez, todo o processo. Saber que é saber o que é. Saber como é saber o processo. E tem o conhecimento por familiaridade, que é o conhecimento que nós experimentamos o Cristo. O conhecimento por familiaridade é o último deles. Para experimentar Cristo, primeiro temos que saber que e saber como. Para experimentarmos Cristo verdadeiramente, temos que ter um conhecimento sobre quem Ele é, e sobre como Ele agiu, e sobre como Ele age.
e sobre como nós devemos buscá-lo. Aí Renato deu o exemplo da pizza, eu me lembro disso, que, por exemplo, o que é o conhecimento o quê? É saber olhar para o objeto e falar, eu sei que aquilo é uma pizza, é o primeiro conhecimento. O que é o conhecimento como? É saber como que aquela pizza se tornou uma pizza. Primeiro bate a massa, faz aquele negócio naquele rolo, que dá uma canseira, joga um molho de tomate, joga orégano, joga um queijo, joga aquilo tudo, bota no forno, sai prontinho. Conhecimento como? Conhecimento do processo. E o que é o conhecimento por familiaridade? É experimentar a pizza, é comer da pizza. E o conhecimento por familiaridade tem uma implicação muito interessante, que ele é um conhecimento que afeta, um conhecimento de via de mão dupla, porque à medida que eu como a pizza, eu sou transformado pela pizza. Não é assim? Eu estou com fome, né? Estou com a barriga roncando. Aí eu vou, pego um pedaço da pizza e como. O que acontece? Eu mato a minha fome. Na verdade, com um pedaço me dá mais fome ainda, né? E aí eu preciso comer mais um pedaço, pelo menos eu que estou gordinho sou assim. Ainda bem que Júlia foi ao banheiro e não está me ouvindo, graças a Deus. Com Cristo, queridos, é a mesma coisa. Como nós vamos experimentar Cristo se nós não sabemos quem Ele é? Se nós não sabemos como Ele age, se nós não sabemos os seus princípios, se nós não sabemos os seus valores, só descobriremos isso se nós nos debruçarmos a esse conhecimento. Como vamos experimentar Cristo se nós não nos aprofundamos na leitura do texto bíblico? Se você diz que conhece a Cristo, mas não lê a Bíblia, deixa eu falar uma coisa para você, você é mentiroso. É a verdade. Não é possível conhecer a Cristo sem ir à fonte que revela esse mistério que é Ele, que é as Sagradas Escrituras. Não existe outro caminho. Não tem outra fonte. Não tem outra testemunha. Até tem outra testemunha, que Karl Barth vai dizer que é o pregador, né? O pregador é outra testemunha. Mas se nós temos a testemunha mais próxima, que é a Bíblia, por que nós escolhemos ouvir apenas a voz dos pregadores? E se os pregadores não estiverem pregando a Bíblia? É um risco que nós corremos. Por isso a igreja, ela precisa tomar, olha só, Bíblia, como princípio base, aquilo que Cristo ensinou. Cada cristão é o quê? Sacerdote. Não é o pastor Gabriel que é o sacerdote, o pastor Osíris é o sacerdote, o Rodrigo o sacerdote, o Renato o sacerdote. O sacerdote é cada um dos irmãos. E sacerdote precisa conhecer as Escrituras. Nós não podemos, queridos, nos acostumar com isso mais. Nós não podemos negligenciar isso mais. Isso é muito sério e precisa realmente ser revisto. Outra coisa interessante nesse verso 2, que a gente precisa entender, que na verdade só reforça o que eu tenho falado até aqui. Essa palavra conhecimento, entendimento, ela na verdade significa um entendimento por experimento. Ou seja, eu vou, experimento, e por ter experimentado, eu entendo. Tem a ver com o que nós estamos falando aqui, relembramos da fala do Renato. A vida com Cristo é um processo. Eu busco saber quem Ele é. Minto, primeiramente, Ele vem até mim. É sempre assim. Deus vem até o homem. É Deus que se revela a nós. E aí nós somos invadidos por esse Deus, por um desejo desse Deus. E por ser invadidos por um desejo a esse Deus, nós buscamos esse Deus. Através das Escrituras, através de oração. E aí nós entendemos esse Deus. E esse entendimento, ele promove uma experiência. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro para que vocês entendam o mistério de Deus, que é Cristo,
Eu oro para que, enquanto vocês buscam Cristo, vocês experimentem esse Cristo de tal modo que vocês não serão enganados por falsos mestres, de tal modo que vocês não serão enganados por moralistas religiosos, de tal modo que vocês saberão quem Cristo é e não terão outra necessidade senão continuar na santa presença desse Cristo. É importante buscarmos a tempo e a fora de tempo. Verso 3: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do reconhecimento. Em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando eu li esse versículo, eu lembrei do nosso passeio da juventude. O negócio bom que foi, né? Não sei se a igreja sabe, foi no último sábado. Foi, né? No último sábado, nós fomos Santa Cruz, não foi isso? Santa Cruz. A juventude da igreja foi em Santa Cruz. Foi uma coisa espetacular. Eu joguei bola. Joguei muito, né? Fala a verdade. Hein, Renatinho? Fui bem, não fui não? Joguei futebol, foi uma beleza, foi um momento de confraternização. Mas teve um momento muito especial, que eu só percebi o valor do momento depois do momento. Na verdade, eu só percebi o valor do momento lendo esse texto aqui, que foi o caça ao tesouro. Lembra disso? A gente fez um caça ao tesouro. Como que funcionou? Eles dividiram em 3 grupos, foram 3, eu acho. Dividiram em 3 grupos e as pessoas iam correndo e elas, enquanto corriam, elas achavam pistas que iam levar até o tesouro. Essas pistas eram textos bíblicos, na verdade eram perguntas sobre o texto bíblico. A gente lia a pergunta e tinha que responder a pergunta do texto bíblico para algumas pessoas que eram chamadas profetas. A Mariana, inclusive, era falso profeta, né, Mariana? Está rindo ali, ó. Tinha até falso profeta, que era a Mariana. Cuidado com ela, ela é perigosa. A igreja foi até ela, saiu correndo, foi um desespero. Falei, Jesus, que profeta é esse que corre da igreja, Jesus? Aí depois descobri que ela era falso profeta. E aí nós tínhamos que ler a pergunta e responder a pergunta sobre a Bíblia. E era uma confusão. A gente tentando pensar o que é e tal, aquela coisa toda, todo mundo refletindo sobre a Bíblia, aí um opinava uma coisa, outro opinava outra, aí até que a gente acertava a resposta. Acertava a resposta, essa resposta dava uma outra pista. E assim foi. Pista 1, pista 2, pista 3, pista 4, eram 9 pistas, se eu não me engano. Na 9ª pista, a gente ganhou lá o tesouro. Eram 3 caixas de bombons. Nosso grupo ganhou, foi uma alegria, a gente levantou a caixa de bombom, aquela coisa toda, aí no fim das contas dividiu o tesouro com todo mundo, foi isso? Todo mundo comeu bombom, aquela coisa, uma festa. Parece o quê? Que o meu grupo, o grupo do Rodrigo, que era o mesmo, disseram até que foi marmelada, né, Rodrigo? Ganhou o tesouro, ganhou o bombom. Mas na verdade, e é isso eu parei para pensar somente quando eu estava lendo esse texto, quem ganhou o tesouro foi todo mundo. E isso não se deu porque todo mundo comeu bombom, não. Mas se deu porque todo mundo teve a oportunidade de ler o texto bíblico. Todo mundo teve a oportunidade de refletir perguntas sobre o texto bíblico. Todo mundo teve a oportunidade de se debruçar e de conhecer um pouquinho mais o texto bíblico. Porque é no texto bíblico que nós conhecemos os verdadeiros tesouros e a verdadeira sabedoria que se encontra em Cristo Jesus. Então, queridos, o tesouro já está exposto a nós, ele já está explanado a nós, mas nós não valorizamos. Nós não valorizamos. Nós já estamos na cultura do tudo pronto, do filhote de passarinho, a gente já quer tudo pronto, a gente fica ali esperando o sacerdote trazer a comida. Mas não é isso que Deus quis a nós, para a igreja. Ele deu as Escrituras para que nós mesmos pudéssemos nos alimentar.
Às vezes nós corremos atrás dos tesouros que são os bombons de nossa vida, mas não percebemos que os tesouros, na verdade, estão na caminhada de experiência com Cristo, na caminhada de leitura da Bíblia, na caminhada de oração pós essa leitura, meditação dessa leitura. Uma coisa, eu estou falando muito de Júlia hoje, né? É que eu estou apaixonado. Uma coisa que a leitura bíblica traz, sabe o que é? Sede, desejo. Eu tenho até que melhorar nisso. Júlia lê a Bíblia. Depois que ela lê a Bíblia, ela tem pelo menos umas 85 perguntas por cada versículo que ela leu. Eu acho que eu vou ter que largar tudo que eu tenho, pegar uma cadeira, sentar e ficar conversando e respondendo perguntas que Júlia tem sobre a Bíblia. Às vezes eu nem consigo, né? Falo, não, agora não. Porque Júlia tem uma mania. Ela pergunta uma coisa da Bíblia. Aí eu respondo, ela, outra pergunta. Aí eu respondo, ela, mais uma. Jesus do céu, eu não consigo, não dá conta. Mas isso é sede. Quantas perguntas você tem tido sobre o texto bíblico? Se não tem tido, talvez é porque você não tem lido. Porque certamente quando você lê, você vai ter perguntas, você vai ter questionamentos, você vai ter sede para entender, para conhecer, para experimentar. Porque o tesouro já está dado. O tesouro não é algo que vai ser conquistado, ele já está dado, já foi entregue. Ele está aqui na nossa frente, que não é a Bíblia, mas é aquilo que a Bíblia revela, que é o mistério de Deus, que é Cristo. E por fim, verso 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane, com argumentos que só parecem convincentes. Todo o incentivo aqui do apóstolo Paulo, todo ele, para a igreja de Colosso, é com o objetivo que essa igreja viva genuinamente o Evangelho. Não é nada além disso. Quando há aqui o incentivo para a leitura da Bíblia, querido, não é para você incluir na sua vida mais uma atividade religiosa, não. Mais uma tarefa religiosa, não. É para que você, a igreja de Cristo, não seja enganado com falsos argumentos, que parecem convincentes, mas não são. Mediante a fala de profetas, tanto bons quanto ruins, você tem a condição de averiguar, assim como os bereanos fizeram com Paulo. Uma igreja saudável é necessariamente uma igreja que conhece o mistério de Deus que é Cristo. E essa igreja só conhecerá o mistério de Deus que é Cristo através do texto bíblico que revela essa revelação. Se nós não fizermos isso, nós seremos como a igreja da Idade Média, que um sacerdote fala, você crê que foi abençoado, vai para casa, crendo que está cheio, mas completamente vazio. E aí nunca você estará satisfeito, porque o vazio que está dentro de você está com uma falsa impressão de preenchimento, mas ele continua um vazio. Não é possível, não, escutem isso, não é possível ter vida cristã sem leitura da Bíblia. Eu posso chocar um pouco com essa frase, mas é verdade. Se você não lê as Escrituras, se você não se debruça sobre elas, se você não tem uma íntima relação com a revelação de Deus, queridos, desculpa, você não tem relacionamento com Ele. Não tem. Então, no dia da Bíblia, leia a Bíblia. Eu estava uma vez vendo um vídeo da Portas Abertas, Missão Portas Abertas, que é um ministério, né, uma organização missionária, uma ONG, que é preocupada com as igrejas que sofrem perseguição,
nesses países muçulmanos, na China. E uma vez eu estava vendo um vídeo sobre a igreja chinesa, que se reunia numa caverna, era um buraco cavado no chão assim, e eles lá no fundo pregavam, anunciavam. E eles não tinham texto bíblico, eles tinham uma página do texto bíblico, uma página. E eles, todo culto, pregavam aquela página. Por ter só uma página, eles decoraram a página. Mas mesmo decorando, todo mundo sabia de cor. Eles faziam questão de ler aquela página, juntos, como igreja. Eles já sabiam de cor, já sabiam tudo, mas liam aquela página. Sabe por quê? Porque aquela igreja lá na China, com pouquíssimos irmãos, entenderam o poder do evangelho, que é poder para transformar todo aquele que crê. E esse evangelho está contido em letras, está dito, está falado, está escrito. Se nós somos apaixonados por esse evangelho, não podemos não conhecer esse evangelho. Não podemos ignorar esse evangelho. Não podemos não ler esse evangelho. A mensagem de hoje, queridos, tem um objetivo, que é incentivar os irmãos a lerem a Bíblia. Essa é uma luta que eu estou tendo, por exemplo, com os meus pais. Meus pais são cristãos, tá, gente? Apaixonados pelo evangelho. Mas há um tempo atrás eles não liam a Bíblia. Não liam. Meus pais leem a Bíblia todos os dias agora. Por quê? Porque houve um incentivo. Houve um incentivo. Se você lê a Bíblia, se você não se enquadra naqueles que ainda não leem, incentive para que outros possam ler. Busque. Isso é discipulado. Isso é discipulado. A gente estava falando até sobre isso num encontro do discipulado nosso. Quantas vezes nós lemos a Bíblia? E ali naquele encontro nós incentivamos um ao outro a leitura da Bíblia. Hoje meus pais leem a Bíblia. Isso não tem tanto tempo. São cristãos há muito tempo. Muito mais tempo que eu não tenho de vida. Mas não tinham esse hábito. Sabe por quê? Porque a igreja não tem esse hábito. A igreja brasileira se esqueceu que a revelação está na mão dela. E sabe o que é incrível? Olha isso. Meus pais, eles são fissurados naquela novela da Record. Todo tipo de novela da Record de Bíblia, eles veem. Tudo, vem tudo. É Gênesis, é Jesus, é Lázaro e rico, é não sei o que lá. E aí eu estava lá na casa deles, vendo a novela de Gênesis, que tinha o José, né, do Egito. E aí eu deitei com meu pai para ver a novela, e aí meu pai, vendo a novela, ele começou a questionar a novela. Ele falou assim, mas isso não tem na Bíblia não, eu li isso tem umas 2 semanas, é assim, assado. Ele questionou a novela, sabe por quê? Porque ele conhecia a Bíblia. Eu tenho visto tanta gente vendo essa novela e falando assim, olha lá, mas aconteceu isso. Mas não aconteceu não, irmão. Aconteceu sim. Aí briga. Não, irmão, isso não tem não. Tem sim. Eu vi na novela da Record. Jesus, misericórdia. Querida, a novela é cheia de coisa que não aconteceu. Porque é uma novela, né? Eles se incrementam. Mas você só consegue saber a verdade sobre o Evangelho se você lê a Bíblia. Faça isso. Eu tenho visto isso mudar a minha casa, a vida dos meus pais, o simples hábito de ler a Bíblia. Parece muito simples, um capítulo. Minha mãe só consegue ler um capítulo por dia. Ela fala que ela fica com sono, mas ela está lendo. E isso certamente tem mudado a vida da minha mãe como cristã. E se você não faz, faça, porque vai valer a pena. Você vai começar a experimentar um Deus que até hoje você imaginou que já experimentava, mas vai experimentar de uma forma muito mais intensa e especial. Amém? Oremos.
Senhor Deus, louvamos, Pai, o Teu nome. Gratos pela Tua palavra, Pai. Gratos porque o Senhor nos ama e não escolheu ficar distante de nós, não escolheu se distanciar da Tua criação, não escolheu, Pai, tapar os seus ouvidos, não escolheu, Pai, tapar também a sua boca. Ao contrário, o Senhor se revelou a nós, e se revelou através do Teu Filho, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E não, Pai, satisfeito com essa revelação dada, o Senhor ainda levantou homens para que pudessem descrever essa revelação. E essa escrita, esse escrito, serve para nós hoje, Tua igreja, como manual de vida, como porta, Pai, para ter um conhecimento pleno do Teu tesouro e da Tua sabedoria, que é o Teu Filho, Cristo Jesus. A minha oração hoje, Pai, é para que o Teu Espírito Santo coloque no coração da Tua igreja o amor pela Tua palavra, o desejo de leitura dessa palavra, o desejo de buscar, Pai, incessantemente o mistério que é Cristo através dela. Que nós sejamos, Pai, preenchidos desse entusiasmo, dessa vontade, e que a leitura da Bíblia se torne um hábito, mas não por puro hábito, mas porque nós entendemos e encarnamos esse desejo de buscar o Senhor em todo o tempo. Esteja com a Tua igreja, esteja conduzindo-a, e que essa mensagem possa continuar germinando no coração dela, hoje e para todo sempre. E assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de louvarmos, queridos, a Ivonete está aí? Foi embora? Está passando mal? Meu Deus. A Ivonete está passando mal, acabei de saber aqui, tá, queridos? Então, vamos estar orando por ela, tá? Nas suas orações, não esqueça disso. Quem puder, manda uma mensagem também para ver como ela está. Vamos louvar o Senhor, então, nesse tempo. Assim nós estaremos encerrando o nosso culto. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Só um minuto. Antes do ministro, antes de louvarmos o Senhor, eu acho que ali na frente, se eu não estou enganado, está sendo... A Adriana está aí? Está não? A Adriana, esposa do Júlio Loyola, ela está vendendo esses mananciais. Isso aqui é uma bênção, meu sogro ama, tá? Eu acho que isso aqui é para ser revertido para a MCA, Mulheres Cristãs em Ação, missionárias, né? Acredito que seja. Fale com ela se você tem um interesse, no valor de R$20, tá? E você, mulher, no próximo sábado, às 4h, nós teremos a confraternização da MCA, tá? E terá sorteio. Então, você que é mulher e estiver interessada, procure a Adriana, que ela vai te dar maiores informações. Vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em
em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Podeis se assentar, queridos, por um minuto. Chamar o João aqui à frente, antes de encerrarmos, que o João vai dar um recado sobre a manhã do ID, tá bom? Som.
som. E, ah. Bom dia. Legal. Bom dia, irmãos, novamente. Gostaria de convocar os irmãos. Deixa eu passar para frente aqui. Mais uma vez, para amanhã do ID. Eu já perguntei isso na outra vez que eu falei aqui. Quantos sabem o que é amanhã do ID? Ó, já está melhorando, hein? Mas amanhã do ID, para quem não sabe, amanhã é o terceiro sábado do mês em que nós saímos pelo bairro entregando balões, que dentro desse balão, quer dizer, no balão tem uma haste com um bombom e a palavra de Deus. E a gente traz como uma estratégia para a gente transmitir um pouco de amor numa manhã. Nosso manhã do ID passado, nós fomos para a feira, ali atrás do tijolinho, e foi incrível. João estava lá presente, a Dileuza, e alguns irmãos, não sei, alguém estava aqui? A irmã estava aqui, mas a Bia, né? Se nós tivéssemos ali 1000 balões, a irmã está aqui para comprovar, João também, nós distribuiríamos 1000 balões. As pessoas estavam sedentas, querendo saber o que é aquilo, o que é isso aí. A feirante parou, o que é isso aí? Isso é o quê? Não, eu não quero não, só quero saber o que é. E as pessoas estão querendo saber. Isso aqui é um pouco de refrigério e doçura para você. O refrigério está no bombom a doçura está no bombom e o refrigério está na palavra de Deus. E as pessoas ficavam querendo saber. Não, me dá aqui, deixa eu colocar aqui. E enfeitava a feira, a stand da pessoa, os clientes querendo pegar. Me dá para eu levar para minha neta? Me dá aqui. E assim, as pessoas estão precisando ser amadas. E numa dessas oportunidades a gente levou um balão. Quem pôde ter a oportunidade de orar, orou. Quem teve a oportunidade de falar alguma coisa, falou. O pastor esteve conosco também. Entramos feira dentro e não chegou nem a metade da feira. Balão estourou, a gente enchendo o balão ali na hora para distribuir. Então, irmãos, essa missão é minha. Essa missão é minha, mas ela não é só minha não. Essa missão é sua também. Então, nós temos a missão de ser relevante no nosso bairro. As pessoas passam aqui na frente, vão e voltam, e muitos não sabem que aqui é uma igreja, acham que aqui é uma fábrica, por ter essa estrutura tão enorme. Outras pessoas acham que a igreja é uma igreja de rico, só rico que entra ali naquela igreja ali, olha o tamanho daquela igreja. E na realidade não é. Somos pecadores, independente da classe social, independente da cor, estamos aqui buscando o mesmo Deus. E nós temos a solução para o problema, que é Jesus. E nós temos que transmitir, temos que passar isso para as pessoas. Então, eu gostaria de convocar você. No próximo sábado, 9 horas da manhã, estaremos aqui, nos reunindo, para sairmos aqui 9h30 no máximo, e distribuindo os balões aqui. Você, jovem, meia idade, Josvi, está convocado também. Estão convocados também para estarem aqui. Irmãos, a sociedade está clamando. A sociedade está clamando. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos esse papel, como o pastor Gabriel falou. Amém? Deus abençoe. Amém. Não deixe de participar, querido. Eu participei da manhã do ID também, a primeira vez. Foi uma benção. É uma oportunidade de abrirmos as portas da igreja. Tão bom quando as pessoas estão aqui, né? Para serem amadas por cada um de nós. E essa é uma oportunidade
que nós temos de abrir as portas da nossa casa para receber essas pessoas. Vamos orar agora para encerrar o culto. Que Deus te abençoe, que você vá em paz. Antes de ir, faça sua oração silenciosa também. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto. Obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque nós temos a convicção de que o Senhor está em nosso meio e nós podemos senti-lo, Pai. Mais uma vez eu peço que o Senhor continue falando a nós, continue fazendo com que essa mensagem germine, continue, Pai, a nos incentivar a sermos e a moldarmos o nosso coração conforme o Teu coração. Queremos, Pai, ter um caráter aprovado diante de Ti. E para isso, precisamos em todo tempo nos aperfeiçoarmos como igreja, através da leitura da Bíblia. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai. Que o Senhor os acompanhe, que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um deles, e que em todo tempo eles possam se sentir preenchidos pelo Senhor durante a sua caminhada. Também colocamos diante de Ti a vida do pastor Osíris, que o Senhor esteja com ele nesse tempo, cuidando dele, protegendo, dando a ele, a Silvia, o refrigério necessário, para que quando voltarem, possam voltar com todo o gás, com toda a energia, para continuar cumprindo, Pai, o ministério que o Senhor tem dado para ele aqui nesta igreja. Também colocamos diante do Senhor a vida da Ivonete, que não está bem, não sabemos o que é, mas pedimos que o Senhor também entre com providência, esteja com ela nesse tempo, que ela possa se sentir cuidada pelo Senhor, e logo, logo ela possa se recuperar para a honra e glória do Teu nome, Pai. Oramos realmente gratos. E que a graça, Pai, do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com essa igreja aqui no Andaraí e com todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra espalhadas, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Vão em paz, queridos, que Deus abençoe. Até a noite.